Bem-vindo ao Direito a Falar. Nesta edição vamos falar de propriedade intelectual, propriedade industrial, direitos conexos também, um conjunto de matérias que interessam cada vez mais aos empresários e aos gestores que por estes dias também procuram noutros mercados o mercado que não encontram em território nacional. São convidados desta edição Cristina Gouveia de Carvalho, da CMS Rui Pena e Arnaud, João Gonçalves de Assunção, da Abreu Advogados, Paulo Monteverde, da Batista Monteverde e Associados, e também Ricardo Henriques, da PBBR. Cristina, começo por si para lhe perguntar o que é exatamente propriedade industrial? O que é que estamos a falar quando falamos deste palavrão que calculo que englobe muita coisa e coisas complexas? Especificamente, propriedade industrial engloba sinais distintivos do comércio e invenções, ou seja, marcas, logótipos, desenhos e modelos industriais, patentes. Isto se falarmos em propriedade industrial em sentido estrito, não é? E normalmente é assim que falamos. As pessoas muitas vezes falam em propriedade industrial e querem falar num mundo mais amplo da propriedade intelectual, que engloba não só estes direitos, como engloba os direitos de autor, os direitos conexos, até outras, muitas vezes outras realidades, como o que nós chamamos o TMT, as telecomunicações, a mídia, a tecnologia, questões de software, questões de internet, nomes de domínio. Mas, enfim, quando falamos estritamente em propriedade industrial, falamos neste tipo de direitos: marcas, patentes, desenhos e modelos, indicações geográficas, logótipos, são normalmente sinais distintivos do comércio, são sinais que permitem distinguir a empresa ou os serviços ou os produtos que são comercializados pelas empresas, ou que dizem respeito a invenções, a novas tecnologias, a novos desenhos industriais para serem utilizados na indústria, digamos assim. Paulo, e calculo que este seja um domínio extraordinariamente difícil, sobretudo para as empresas, perceber o que é que devem registar ou não devem registar. É possível, para já, e como primeira pergunta, é possível registar tudo aquilo que a empresa pode considerar como inovação ou elemento diferenciador? Não é possível registar tudo. E essa é precisamente, talvez, uma das questões fundamentais. E, enfim, esta pergunta não foi combinada, mas é interessante. Nem esta esta, pergunta. Nenhuma. Mas esta pergunta é muito interessante, porque, de facto, não é possível proteger tudo. É fundamental que as empresas, no âmbito da sua atividade, tenham a capacidade de verificar, no âmbito do processo produtivo, no âmbito da gestão, o que é que de facto é desenvolvido que pode merecer uma proteção no âmbito da propriedade industrial. Para começar, é preciso entender que a propriedade industrial envolve, antes de mais, uma noção de exclusivo. O que é a propriedade industrial? Enfim, a Cristina qualificou bem os vários direitos de propriedade industrial. Eles têm uma coisa em comum, é que esses direitos têm uma noção de exclusivo. Quem tem um direito de propriedade industrial tem o exclusivo, tem o monopólio sobre qualquer coisa. Eu se tenho uma marca, sou a única pessoa, se eu sou titular de uma marca, de um registro de marca, sou a única pessoa que pode usar aquela marca no âmbito do seu comércio. Por exemplo, se eu fosse titular da marca Coca-Cola, que infelizmente não sou, eu seria a única pessoa que podia comercializar refrigerantes, por exemplo, com aquela marca. E posso evitar que haja terceiros no âmbito do seu comércio a comercializarem refrigerantes. Se eu desenvolver uma nova substância química ativa para uma doença, a título aleatório, para a calvície, por exemplo, eu seria a única empresa que poderia comercializar, se protegesse essa patente, se a registasse, eu seria a única pessoa que poderia comercializar no âmbito do meu comércio essa invenção que seria o medicamento para a calvície. O que nós temos vindo a assistir, enfim, em Portugal, e isto é uma coisa que é mais ou menos transversal a nível internacional, embora Portugal um pouco atrasado a este nível, é que, de facto, as empresas muitas vezes não conseguem identificar, enfim, às vezes alguma inovação que desenvolvem, e às vezes quando desenvolvem a inovação, depois têm alguma dificuldade em passar à fase seguinte, que é protegê-la. E, portanto, um conselho que eu, em geral, enfim, dou aos meus clientes, e, enfim, penso que todos nós aqui daremos aos nossos clientes, é, no âmbito quando se está numa empresa em que há preocupação com a inovação, é bom envolver
alguém que saiba destas matérias de propriedade industrial numa fase muito prévia da investigação para se poder proteger a inovação de forma adequada. Porque o que nós vemos muito frequentemente é que existem, por exemplo, empresas que até desenvolvem alguma inovação, mas depois existe, por exemplo, um dos inventores ou alguém que participa nesse processo inventivo que resolve publicar um artigo sobre o assunto. Porque, claro, quem é inventor tem muita necessidade também de ter projeção pessoal. Obviamente. Exatamente. E, portanto, ao publicar esse artigo, pode prejudicar a capacidade de proteger a invenção. Porquê? Porque um dos requisitos de proteger, um dos pressupostos para se proteger uma patente é a chamada novidade absoluta. Ou seja, não é possível proteger uma patente se alguém no mundo inteiro já alguma vez teve aquela ideia, aquele objeto da invenção. Por exemplo, se houvesse um chinês que na China conseguiu sintetizar a molécula que combate a calvície e eu depois viesse aqui pedir uma patente também para essa molécula para proteger a calvície, eu já não teria, enfim, as entidades administrativas, neste caso o INPI, já não me iria conceder essa patente se descobrisse que já tinha havido um chinês na China que já o tivesse feito. Exatamente. Ricardo, isto leva-nos a uma questão que é, aliás, leva-nos a duas questões para já. A primeira é quando, e calculo que seja desde o início, é que se deve envolver um especialista nos direitos de proteção da propriedade intelectual num processo de inovação. E a segunda chegamos à conclusão que, de facto, há um processo de inovação que queremos proteger. Como é que temos a certeza, os vários institutos falam entre si, como é que se consegue fazer a prova de que nós, de facto, somos, ou não somos, a primeira entidade a conseguir inovar nesse campo? Como o meu colega referiu, é sempre importante envolver desde o início alguém que tenha algum conhecimento sobre estas matérias para poder acompanhar todo o processo e saber se estamos perante algo que pode ser ou não registável, que pode ser protegido através de uma patente ou de um modelo de utilidade. Naturalmente que é necessário depois fazer aquilo que normalmente é também efetuado por profissionais, que é uma pesquisa das várias publicações existentes, quer a nível de textos universitários, quer a nível de publicações efetuadas por outros institutos noutros países relativamente a patentes já registadas, para verificar precisamente se existe essa novidade absoluta. Por outro lado, também um outro conceito relativamente às patentes diz respeito à atividade inventiva, que é perceber se a invenção que se está a tentar proteger, se é algo que resulta como óbvio para um perito da especialidade daquilo que já existe no chamado estado da técnica, que são precisamente todas essas publicações. Ou seja, há aqui também, calculo que, ao serem especialistas, e são 4 dos grandes especialistas em Portugal nesta matéria, mas depois há aqui, digamos, uma especialidade que se acrescenta, se me permitem a expressão, que é da própria invenção em si. E como é que esse trabalho depois é feito? Calculo que de uma interação entre aquilo que é a parte jurídica e a parte técnica daquela questão que está em cima da mesa em particular. Claro, é sempre necessário um acompanhamento no registro de patentes, é sempre necessário um acompanhamento técnico, geralmente por um engenheiro da área da especialidade, um engenheiro químico, no caso dos produtos químicos, um engenheiro mecânico, no caso de invenções da área da mecânica, ou qualquer outra área do conhecimento em que se vai registrar a patente. João, uma questão que tem que ver com esta e que muitas vezes toca em assuntos como, por exemplo, uma marca ou um anúncio, também é possível proteger, digamos, essa criação intelectual? É possível através do registro, mas tal como acontece na patente também, convém fazer pesquisas prévias para saber se não existem marcas que são confundíveis com a marca que se pretende registar. E isso deve ser feito desde o início. Permita-me interrompê-lo só para lhe fazer uma pergunta que muitas vezes surge nos jornais, empresas que dizem que foram plagiadas, se me permite a expressão, relativamente a ideias de anúncios, por exemplo. Como é que se consegue determinar que exatamente o plágio foi feito? Calculo que seja muito difícil.
Como todas as áreas do direito, aliás. É bastante difícil e é subjetivo. Mas aí, nesta matéria, existem duas formas de se proteger, que é através dos direitos de autor, obviamente, o anúncio publicitário, toda a criação pode estar protegida por direitos de autor, se for original, mas também através de uma marca. Uma marca pode servir para registar slogans publicitários. Muitos clientes não têm esta consciência, muitos empresários não têm esta consciência, mas deviam fazê-lo e as próprias agências deviam fazê-lo sempre. Uma questão importante nesse aspecto tem que ver com o seguinte: se eu tiver uma marca e usar, por exemplo, um slogan, e no dia a seguir, ou um mês depois, uma marca concorrente registar esse slogan, quem é que tem direito à utilização da marca? Ou desse slogan, no caso? Em princípio, terá direito a marca que a utilizou primeiro, porque está protegida desde logo por direitos de autor. Obviamente é preciso fazer a prova disso mesmo. É preciso fazer a prova. Esse é o problema sempre nos direitos de autor, é o da prova, e é um problema que não existe nas marcas, porque desde logo o registro, a partir do registro, há logo uma presunção do direito da marca. Embora um dos motivos de recusa da marca é, obviamente, o caso de ser contrária a direitos de autor que pertencem a terceiros. Cristina Gouveia de Carvalho. A questão agora já só para completar, para completar, no fundo não é completar, é concluir, é porque exatamente ao contrário dos direitos de propriedade industrial, portanto das marcas, por exemplo, que têm um registro constitutivo, e não é só com o registro é que são protegidas, o direito de autor não necessita de ser registado porque está protegido. Mas calculo que Basta seja publicado ou exteriorizado. Não. Quando digo publicado, será tornado público, obviamente. Não público, basta que seja pela criação e exteriorização da criação. Exteriorização que pode ser feita de qualquer forma. E, portanto, apesar de ninguém ter visto nunca a obra, se a obra estiver exteriorizada, está automaticamente protegida. E nessa medida, a prova torna-se mais complicada. O que existe em Portugal é a possibilidade de depositar esta criação junto da Inspeção-Geral das Atividades Culturais, e isso poderá eventualmente facilitar a prova em caso de litígio futuro, mas é uma presunção que pode ser ilidível, portanto pode ser rebatida. Consegue-se provar que a partir do momento em que se deposita a tal obra junto da IGAC, não é? Que pelo menos a partir dessa data já ela existia, não é? Já ela existe. Cristina, relativamente a um ponto que, enfim, é um estereótipo que muitos de nós temos, não sei se conseguimos comprovar esta tese ou não, existe um pouco a ideia de que os empresários, os gestores portugueses, não têm um grande cuidado, uma grande atenção à proteção da criação, seja marcas, seja slogans, seja, digamos, qualquer criação. Este é um estereótipo que se confirma ou é uma tese que não é validada na realidade? Eu penso que ainda existe, mas cada vez menos. Cada vez se vê mais a preocupação, precisamente porque enfim, a economia, tudo evolui muito mais rapidamente e as pessoas, portanto, são mais facilmente confrontadas com problemas e, portanto, mais facilmente percebem como é que isto funciona e como é que este mundo funciona. As grandes empresas, eu penso que estão perfeitamente alerta para isto, embora de vez em quando internamente haja situações que efetivamente também fogem a esse controle e continua a haver situações de se querer andar, o marketing, a publicidade anda sempre muito mais depressa do que o direito, não é? Portanto, e tem uma velocidade que é uma velocidade própria e não se compadece com lentidões. O direito, por natureza, é uma coisa bastante mais lenta, não é? Há prazos, tudo tem mais os seus timings. E, portanto, de vez em quando há aqui um conflito, não é? E o marketing quer ir depressa e depois tem ali um travão do direito e de vez em quando há ali um certo conflito que se tem que tentar harmonizar. De qualquer das formas, acho que as empresas estão cada vez mais cientes de que é necessário proteger. Às vezes não percebem em que termos, aquilo que falávamos há bocadinho, que deveria ser desde o início. Porque, entretanto, falaram com os advogados, entretanto, sabem que a coisa está a ser tratada, mas depois desconhecem que não podem fazer uma apresentação pública da invenção que estão a tratar do processo de patente, porque o processo de patente ainda está a ser estudado e, portanto, ainda não entrou. E de repente já fizeram a apresentação pública e depois como é que... Comprometeram todo o processo. Ou poderão ter comprometido todo o processo. Por acaso, temos alguns problemas. Eu acrescentaria só uma coisa ao que a Cristina está a dizer, que eu acho que, enfim, tem toda a razão. Eu acho que em Portugal, de facto, já existe, como a Cristina diz, e concordo inteiramente que, de facto, verificou-se nos últimos anos, eu penso que um pouco até pelas algumas iniciativas que o INPI teve, enfim, na promoção
da propriedade industrial junto às universidades, etc. E eu penso que se gerou alguma awareness, não é, portanto, para a propriedade industrial, mas continua a haver realmente empresas que, enfim, infelizmente, não têm esse cuidado em proteger e vão perdendo algum capital, digamos assim, com isso. Mas eu acho que se está a verificar um fenómeno oposto e que é interessantemente oposto também, que é fruto dessa publicidade que o INPI acabou por fazer ao longo dos últimos anos. Houve muito cidadão, não só empresas, mas cidadãos, que começaram a preocupar-se muito com a propriedade industrial. E então, por qualquer pequeno negócio, qualquer pequena mercearia, qualquer pequena café, qualquer pequena florista de bairro, se pede uma marca. E nós assistimos a que, de facto, existem muitas centenas de marcas pedidas por mês, deste género, marcas para vendas de bolos na praia, não estou a brincar, mas enfim, mas este género de pedidos. E depois estas pessoas convencem-se que têm ali um direito exclusivo, porque de facto têm um registro, é uma marca registada. Mas o grande problema surge quando estas pessoas, de facto, depois veem que alguém está a copiar as marcas. Está a copiar, salvo seja, isto não é um conceito jurídico, está a imitar ou está a contrafazer as marcas. Isso, muitas vezes estas pequenas estruturas empresariais depois não têm capacidade financeira para ir atrás dos infratores e têm ali uma marca que não conseguem exercer, porque ainda nem chegamos à questão dos tribunais, enfim, como é que estas coisas funcionam nos tribunais, mas de facto é um processo de fazer o chamado enforcement das marcas, portanto, opor o direito exclusivo a terceiros, evitar que terceiros usem marcas iguais ou confundíveis, é um processo caro. E portanto, registar a marca é fácil, digamos assim, o que é difícil depois é manter o mercado sem mais ninguém a comercializar, a utilizar assim. Ricardo, Henriques, isto leva-nos a uma questão e algumas perguntas práticas que se impõem neste momento, que é como é que é feito um processo de registro de uma marca? É caro, é barato, é muito burocrático, demora muito tempo, não é? Mas sobretudo a questão do dinheiro, obviamente, para a maior parte dos empresários que nos veem. O registro de uma marca pode ser feito por qualquer pessoa, pode ser feito inclusive online no site do INPI. E o custo da taxa, creio que anda à volta de 100 euros, 101 euros, e por volta disso. No entanto, isto é só o processo de inscrever o nome de uma marca ou a imagem, porque as marcas podem ser nominativas ou figurativas, portanto, ser com uma só palavra ou várias, ou uma ou várias imagens também, ou mesmo a composição das duas. Isto seria só preencher o formulário disponibilizado pelo INPI e fazer o pedido e esperar pela resposta do INPI. No entanto, eu creio que no processo de registro da marca, porque a marca tem precisamente uma função de assinalar e distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa, deve ser algo que deve ser planeado e deve ser ponderado e portanto, também deve haver um estudo prévio ao pedido da marca, as pesquisas que falámos. E a própria definição das classes. Exatamente. Portanto, todo um trabalho de preparação que geralmente deve ser acompanhado por alguém com experiência, um advogado ou um agente da propriedade industrial. Há aqui uma questão importante. Há pouco o Paulo falava de uma marca, Coca-Cola para o caso, mas qualquer uma delas serve. Ao registrar uma marca, nós registramos uma marca para uma determinada classe. Ou seja, era possível, por exemplo, e obviamente não lhe peço que me responda de uma forma precisa em relação a esta marca, porque certamente teria que ver e teria que procurar o registro, mas é possível, por exemplo, lançar uma marca de fatos Coca-Cola? Para o caso em concreto também não seria possível, porque a Coca-Cola, sendo uma marca, não só tem registros para diversas classes, não só para os refrigerantes, mas para diversas outras classes de produtos e serviços, também goza de um estatuto especial, de acordo com a nossa lei, que é uma marca de grande, em princípio será considerada uma marca de grande prestígio e, portanto... Como é que se alcança esse estatuto de marca de grande prestígio? Pelo reconhecimento junto do público, pela divulgação da marca, no fundo, pelo caráter distintivo que a marca vai assumindo ao longo da sua vida. São dois elementos, no fundo é o elemento quantitativo e o elemento qualitativo que estão na mente do consumidor, portanto é reconhecimento como uma marca. Não há propriamente uma lista de marcas de grande prestígio. E andou-se a estudar, a nível da Organização Mundial da Propriedade Industrial, chegou-se a estudar a hipótese de se fazer uma lista com marcas que levavam no fundo uma chancela. Esta marca é de grande prestígio ou é uma marca notória e, portanto, deve gozar de
uma proteção especial relativamente às outras marcas. Mas, enfim, abandonou-se depois essa ideia e chegou-se à conclusão que isso deve ser visto caso a caso e por país a país. Está Deve depender do próprio, não é? do próprio titular da marca fazer essa prova também. Exatamente, fazer a prova e a própria percepção que existe das marcas varia muito de país para país. Claro, Nós, por exemplo, se formos aos Estados Unidos comprar umas Levi's, por exemplo, umas calças Levi's, enfim, aquelas calças têm um valor comercial quase irrisório. Na Europa, essas calças valem muito mais. A marca tem uma... Enfim, não pelo material das calças, mas pela marca. Pela marca. O prestígio é mesmo da marca, não necessariamente do produto. Há João, que não confundir as duas exatamente, coisas, não é? João Gonçalves, uma questão que reparei quando preparava este programa tem que ver com algumas das marcas mais importantes ou das marcas mais distintivas ou mais caras, se assim quisermos. Muitas vezes têm verdadeiros departamentos, exércitos a percorrer a internet, as feiras, tudo à procura de contrafação, no fundo à procura de quem utiliza mal a sua própria marca. Isto obviamente tem custos muito elevados. Tem custos elevadíssimos, só grandes marcas é que podem fazê-lo, mas embora já estejam disponíveis vários meios para os empresários poderem reagir contra este tipo de atos, como foi também público agora uma apreensão feita pela ASAI, ainda ontem, de milhares de produtos, de toneladas de produtos contrafeitos, e esse, por exemplo, é um recurso, uma alternativa por parte dos privados, para defender as suas marcas. Para quem tem uma estrutura pequena, para aquilo que é o nosso tecido empresarial, as pequenas e médias empresas, quais são os recursos mais imediatos que podem deitar mão para se proteger? Este é um dos recursos mais imediatos e tem-se verificado que tem resultado. A outra é a queixa-crime e o recurso à via judicial, que é sempre mais lento, mas também pode ser efetivo. Muito bem, estamos a falar... As entidades, já agora só para completar, portanto, entidades como a ASAI e mesmo as entidades alfandegárias estão cada vez mais sensíveis a isto, estão cada vez mais sensíveis em fazer encontros com os titulares das marcas para perceberem, relativamente a cada produto de cada marca, qual é a diferença entre o produto imitado e o produto verdadeiro, para poderem ser mais proativos quando fazem estas verificações. Há cada vez maior receptividade, pelo menos sinto isso, receptividade mesmo no contacto da ASAI com os próprios advogados, numa tentativa de fazer um trabalho conjunto de passagem de informação, porque efetivamente há vontade de lutar contra este flagelo que é a contrafação e que, infelizmente, embora eu acho que cada vez menos, mas ainda um bocadinho, continua a ser visto nos tribunais e pela sociedade em geral como crime simpático, porque é o crime que não afeta ninguém, que não faz mal a ninguém. Mas que afeta muita gente, de facto, nomeadamente a economia. Neste Direito a Falar, estamos a falar de propriedade intelectual. Já voltamos à conversa com Cristina Gouveia de Carvalho, João Gonçalves da Assunção, Paulo Monteverde e também Ricardo Henriques. Até já.